uma honra muito grande, é um prazer muito grande estar com você nesta oportunidade para compartilhar um pouco sobre a constelação familiar e sistêmica. Eu quero dizer para você que a constelação é uma ferramenta poderosa, é uma metodologia poderosa que pode realmente trazer um resultado muito rápido, muito objetivo. Por quê? Porque ela é uma metodologia que trabalha com os fenômenos inerente ao seu sistema. Ela trabalha olhando para o seu sistema, que é a sua família. Quando nós olhamos para a nossa família na perspectiva das leis sistêmicas da constelação familiar, segundo escreveu, segundo organizou, segundo fomentou, estruturou o grande psicoterapeuta Bert Hellinger, as leis sistêmicas ou as leis do amor, que ele traz ali que há 3 leis, e essas 3 leis são 3 princípios, são 3 leis, 3 princípios que vai nortear, o que vai dar sustentação a nossa vida como parte de um sistema. Quando eu olho para a minha vida como uma parte de um sistema, como sendo como sendo o resultado de uma realidade maior, eu vejo muitas situações que ao longo do caminho se sucederam através dos nossos pais, porque não tem como a gente olhar para o nosso sistema familiar sem primeiro olhar para os nossos pais. Dentro da visão sistêmica da constelação familiar, nós vamos ver que o não respeitar as 3 leis, como sendo, entre elas, né, a lei do pertencimento, que todas as pessoas que vêm em um sistema, ela tem direito igual em pertencer a esse sistema, de ser respeitada, amada e honrada dentro desse sistema. E aí eu vou trazer outros vídeos falando mais detalhes sobre cada uma dessas leis, mas hoje, agora neste vídeo, eu quero apenas falar para você quais são os 3 pilares que norteia, quais são os 3 pilares que vai governar e vai sustentar o sistema familiar ao qual você faz parte. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, onde eu acabei de dizer para vocês que todas as pessoas precisam ser de igual modo respeitada, amada e honrada dentro desse sistema. Quando você quebra esse princípio, ele vai trazer uma consequência, e na maioria das vezes, quando nós olhamos como especialista para o sistema, nós vamos ver que algumas tragédias que vai suceder dentro de uma família, ela é oriunda ou ela é consequência de uma quebra deste princípio em especial, que é o princípio do pertencimento. Quando você exclui alguém do sistema, quando você sem querer, de uma forma imperceptível, exclui um membro ou o irmão ou algum familiar do ciclo familiar, alguém da geração posterior vai pagar este preço. A outra lei importante também trazido por Bert Hellinger, apresentado por Bert Hellinger, é a lei da hierarquia, onde Bert Hellinger vai mostrar, com a sua experiência, com a sua jornada como terapeuta, ele vai trazer todo o seu entendimento, todo o seu conhecimento, e vai mostrar que quando você não respeita esse princípio, ou esta lei, esta ordem, que é a hierarquia, você vai sofrer terríveis consequências no seu relacionamento. Algumas dessas consequências são os conflitos. Por exemplo, quando você não respeita o princípio da hierarquia, automaticamente o seu sistema, aqueles que fazem parte desse sistema como um todo, ele vai sofrer as consequências de forma conflituosas, e outras consequências vai vir pelo desvio, ou seja, pela não observância desse princípio que é a hierarquia. Então, a hierarquia é fundamental. E quando nós olhamos, em especial, para a relação familiar, olhando o sistema familiar como um sistema familiar núcleo,
né? O núcleo familiar, aquele que concebe a vida, aquele que vai dar a estrutura para que a vida seja preservada e para que ela seja estruturada para cumprir o seu propósito no sistema da vida, você vai ver o seguinte: o pai, por exemplo, e a mãe, os pais, honrar os pais é um dever, é uma obrigação dos filhos. Quando os filhos não obedecem, ou não observam, ou não praticam este princípio, automaticamente ele vai pagar um preço muito grande com a própria vida, ou com algumas consequências, por exemplo, enfermidades. Nós vimos, por exemplo, que dentro da questão sistêmica, que algumas enfermidades elas são oriundas do ponto de vista de observação, analisando, assim como a psicanálise que vai analisar, que vai estudar, que vai pesquisar, que vai observar. Nós também, que somos psicoterapeutas, também estudando, vamos estudar e avaliar e analisar os casos, e nesses casos que a gente avalia, a gente enxerga claramente que algumas enfermidades, né, que vem a trazer óbito, que vem a trazer sofrimento sobre uma vida, ela é inerente quando olha para o sistema, quando enxerga o sistema como um todo, que este problema em especial que o cliente está vivendo, ele é uma consequência da sua não observância da ordem. Muitas das vezes, o filho colocando na posição, se considerando tanto quanto o pai, na esfera de hierarquia, de posicionamento, como se fosse o pai, ou muitas das vezes colocando na posição como tendo autoridade sobre o pai. O filho jamais terá autoridade sobre o pai e sobre a mãe. Então, se você é filho, todos nós somos filhos, entenda que a partir do momento que você quebra este princípio na ótica sistêmica da constelação familiar sistêmica, isso vai te trazer severas consequências. Eu, fazendo agora, resgatando o meu viés teólogo, como teólogo formado pela Escola Bíblica Permanente Sião, ali de Belo Horizonte, não no nível bacharel, mas no nível técnico, no ponto de vista teológico, também existe um princípio que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra e você possa prosperar. Então, entender esses princípios vai trazer uma mudança. Então, muito dos conflitos, muitas das desavenças relacional, familiar, ela é oriunda de quebra desses três princípios. E então, se você falou do primeiro princípio, que é o pertencimento, o segundo princípio, que é a hierarquia. Quem vem primeiro tem primazia ou tem a autoridade de alguma forma, ele exerce uma preferência sobre quem vem depois. E aí, qual é a outra lei? Qual é o outro pilar? O outro pilar é o equilíbrio. E aí, quando nós falamos de equilíbrio, nós olhamos para as situações da família. Quando você olha, por exemplo, no relacionamento conjugal, relacionamento familiar, quando há um desnível, quando há um desequilíbrio no dar e receber, no contribuir e receber contribuição, isso vai gerar um sofrimento, isso vai gerar uma frustração, e em grande parte as crises conjugais, elas são oriundas de um desequilíbrio. Por exemplo, falando objetivamente na relação dentro de casa, marido e mulher, por exemplo, você não ajuda com os afazeres de casa, só sua mulher lava, passa, cozinha, ou podendo ser invertido essa posição. Então tem que haver uma parceria, tem que haver uma troca. Diferente na questão da lei, da hierarquia, que o filho jamais terá autoridade sobre o pai, o filho jamais será abençoado do ponto de vista dos princípios sistêmico. Não estou falando aqui de nada espiritual, trazendo aqui como terapeuta apenas o olhar terapêutico, apenas o olhar fenomenológico, na perspectiva de Hering, do alemão Bert Hering, que estabeleceu, que organizou apenas com esse viés científico, ou com olhar fenomenológico, com olhar
científico, a ciência quântica, a física quântica, no olhar da física quântica, onde existe uma força, uma energia que atua, isso é física quântica, no olhar neurológico, como neurocientista, que também temos o nosso viés de formação dentro desta área, nós vamos compreender, nós vamos entender que estas realidades propostas pelos especialistas, elas fazem sentido, elas são validadas. Inclusive a minha tese de formação como psicoterapeuta em constelação familiar e sistêmica foi As Ordens do Amor, de Bert Helling, que é os 3 pilares fundamentais da constelação familiar e sistêmica, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, na ótica teológica, na visão teológica. E aí eu vou trazer casos de família, eu vou analisar famílias específicas dentro desse contexto bíblico, onde a gente vai ver a comprovação na visão teológica. Então eu quero dizer para você que eu estou agora fazendo uma virada de página. Até agora, até recentemente, eu vinha trabalhando puramente coach, análise comportamental, consultoria comportamental, e agora eu trago, depois deste mais de um ano aí, 1 ano e pouco estudando, 1 ano e 3 meses estudando aí, constelação familiar e sistêmica, me formei como terapeuta, estou atuando, atendendo clientes hoje online, e quero atender também plateia, porque eu gosto de trabalhar plateia também como palestrante, como especialista também em comunicação e oratória. Eu quero convidar você para estar me acompanhando, convidar você para convidar um amigo, uma amiga que você saiba que está passando por um momento de instabilidade relacional, familiar. Eu quero convidar você para desafiar essa pessoa, para me acompanhar, para se inscrever no meu canal, para me seguir no meu Instagram, porque eu vou estar trazendo ao longo do mês de maio, e não só ao longo do mês de maio, eu tenho um projeto para o mês de maio, que eu vou realizar ao longo do mês de maio, mas outros projetos. Mês de maio eu vou estar trabalhando o fator casal, o fator relacionamento conjugal. Então, durante o mês de maio, eu vou estar trabalhando integralmente o mês de maio sobre relacionamento conjugal, relacionamento conflituoso no âmbito de casais, entendeu? Então, ao longo deste mês de maio, eu vou estar tratando especificamente sobre isso. Então, quero convidar você para agraciar alguém da sua família que está passando por problema de relacionamento, conflito, já está até procurando a defensoria para entrar com pedido de divórcio, está aí já decidido que não vale a pena lutar por esse casamento. Eu quero dizer para você que quando você tiver uma profundidade maior do que é a constelação familiar, do que é o sistema familiar, o que é esse sistema maravilhoso ao qual você faz parte, de onde veio, do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, Quando eu estou falando de pai, eu falo avô, avó, enfim, a escala daqueles que vieram antes de você, que te deram a vida. Então, quando você para observar na relação de filho e pai, por isso que eu falo, o filho nunca jamais terá poder sobre o pai. O filho nunca jamais terá poder sobre a mãe. Por quê? Porque o pai deu a vida e o filho recebeu. Por isso o filho não tem o direito de dizer, na visão da constelação familiar, o filho jamais tem o direito de dizer, porque eu não gosto, porque eu reprovo. Cara, o teu pai agiu como agiu. A tua mãe agiu como agiu, deu o melhor que pôde dar. E dentro da constelação, nós vamos trabalhar na terapia familiar essas questões, e essas questões, quando tomado consciência, numa tomada de consciência, ela vai trazer uma libertação, ela vai trazer uma fluidez aonde você vai se livrar daquilo que te tranca do ponto de vista... quando nós olhamos para a nossa parte não visível, na nossa parte inconsciente.
quando eu olho para o lado consciente, o consciente é aquilo que eu vejo, aquilo que eu lembro, aquilo que eu estou em sintonia no meu entendimento. O meu subconsciente é aquilo que de alguma forma está dentro de mim, mas está lá. Eu não lembro, eu não sei, eu ajo muitas das vezes de uma forma inconsciente com algumas coisas. Por quê? Porque o meu sistema inconsciente, ele está trabalhando. E aí quando eu olho do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência, e eu entendo que a minha realidade, a minha totalidade, nessa integridade, eu sou apenas 5% consciência e 95% inconsciência, epa, tem um sinal de alerta aqui. Tem um chamado de atenção aqui. Se 95% de mim é inconsciente, então aonde deve estar a minha atenção, o meu foco, ou a minha observação? Deve estar no que diz respeito ao meu subconsciente. Por quê? Se eu evoluir esses 5% para 10%, se com 5% eu vivo a vida que eu vivo, imagina se eu conseguir extrapolar, ampliar esse entendimento, essa compreensão para, no mínimo, 10% da minha vida ser consciente. Tomar consciência daquilo que inconscientemente está me trancando, está me limitando, e aí está trazendo sobre a minha vida uma sensação de sofrimento. E aí quando você observa, e eu quero chamar a sua atenção, quem aqui ainda não olhou para o seu sistema familiar e teve a sensação, eu faço exatamente igual meu pai fazia. Eu erro exatamente como meu pai errava. E quando era criança eu dizia que nunca jamais eu seria igual ao meu pai. Nunca jamais eu teria o vício do álcool como meu pai. Nunca jamais eu teria o vício das drogas como meu pai, ou como minha mãe, ou como meu tio, como um familiar. E hoje eu olho no espelho e eu vejo uma foto do meu familiar, do meu pai, da minha mãe, daquele que me gerou. Por que isso? Quando nós olhamos do ponto de vista fenomenológico, e do ponto de vista aí das leis sistêmicas, nós temos toda uma compreensão como constelador, como especialista, do que gera isso. Por quê? Porque a sua consciência sistêmica vai fazer justiça. A sua consciência sistêmica vai fazer uma compensação. E a forma de compensação, muitas das vezes, é o indivíduo deixando de viver a sua história, a sua vida, que seria a sua realização, para compensar uma realização frustrada, ou para compensar uma exclusão, ou para compensar um desvio de comportamento, um desrespeito às leis sistêmicas. Então, eu quero, ao longo desta caminhada, compartilhar com vocês sobre o que você pode focar a sua atenção, ampliar a sua consciência daquilo que é inconsciente, trazendo na sua vida uma mudança, uma transformação. Como terapeuta em constelação familiar e sistêmica, eu quero dizer para você, eu vou estar trabalhando com você, eu vou estar desenvolvendo você na perspectiva do seu sistema. Então, nós, como terapeuta em constelação familiar, não trabalhamos com indivíduo específico, desligado, desvinculado do sistema. Mas quando nós trabalhamos com esse indivíduo, com este cliente, nós trabalhamos com ele olhando para o seu sistema, porque as respostas que ele busca, que ele precisa, está no seu sistema. Mesmo inconsciente, você não tem consciência, mas está lá. Freud trouxe isso com muita fluidez. Inclusive, nós, consteladores, estudamos muito a psicanálise, né, principalmente a psicanálise freudiana, junguiana. Então, eu gosto muito do viés trazido por Jung e principalmente por Freud, porque ele vai comprovar, mesmo que no seu tempo questionado, mas ao longo do tempo, validar as suas pesquisas, as suas percepções. Então, convido você que deseja realmente melhorar o seu relacionamento, que deseja quebrar
esse viés de que a mesma vida de escassez, a mesma vida limitada no âmbito profissional, a mesma vida limitada no âmbito financeiro, a mesma vida limitada no âmbito relacional. Quando você olha para sua família, 90% da minha família divorciaram, 90% da minha família teve 2, 3 casamentos. Não é este o propósito do sistema. O sistema não propõe isso. Então, como constelador, como terapeuta, nós vamos trabalhar para que você viva o melhor daquilo que o sistema propõe. Então, desde já, se fez sentido para você, curta, inscreva no canal, né? Me siga no meu canal do YouTube, né? Na minha rede social, nas minhas redes sociais, no YouTube. Enfim, eu convido você a fazer essa jornada comigo, porque eu tenho certeza que de alguma forma eu vou ajudar você a encontrar as respostas que tanto lhe incomoda, que tanto gera conflito dentro de você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.